Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agora para o vídeo sequência 511, né? E aqui nós vamos dar sequência, agora é um esclarecimento de Allan Kardec, e depois do esclarecimento de Allan Kardec, vem uma pergunta na 403. Kardec pergunta assim, ó, vou dar uma palhinha para você. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Então, mas antes nós vamos terminar uma mensagenzinha aqui, um esclarecimento de Allan Kardec. Não se afobe não, porque senão você fica sonhando. Não, vamos deixar o sonho de lado. Né? Olha só. Ele diz assim, ó, Kardec. Os sonhos são feitos da emancipação da alma, né? É lógico, né? Nós temos que concordar com Kardec. Quem somos nós para discordar de Kardec? O muito que nós fazemos aqui no esmiuçamento é dizer assim, Kardec está certo, os bons espíritos estão certos. Nós é que temos que separar o joio do trigo. Entendeu? Então, os sonhos são efeito da emancipação da alma. Então, a alma emancipa. Por isso que o título aqui, ó, da emancipação da alma. Então, tem certas pessoas que desconhecem esse termo. Da emancipação da alma. É lógico que emancipação da alma, ela se resume de duas formas no esmiuçamento. Quando o indivíduo dorme e a sua alma se desprende através do afrouxamento dos laços que o prende ao corpo, mas de madrugada ele volta, de manhã ele volta ao corpo novamente. E existe a emancipação da alma quando ele deixa o corpo físico definitivamente, sabe? Que ele desencarna, aí se desliga todos aqueles laços que o prendiam ao corpo físico e ele emancipa-se do corpo físico. Agora, existe também um outro termo de emancipação que está relacionado, por exemplo, a pessoa que se suicida, né? Eu falo muito em suicídio porque é uma palavra assim impactante e que leva as pessoas a raciocinar. Por exemplo, a pessoa que bebe está se emancipando do corpo físico. A pessoa que fuma, a pessoa que usa droga, você está entendendo? A pessoa que prostitui, a pessoa que optam pela porta larga. Isso tudo é emancipação, porque ela está abreviando o seu retorno à pátria espiritual. E nem sempre a pátria espiritual que ela irá encontrar na erraticidade vai ser as colônias espirituais, e sim, às vezes, as regiões umbralinas. Às vezes o túmulo no cemitério, às vezes retorna aos lares dos familiares. Então, por exemplo, você que tem que viver durante 80 anos no corpo físico, aos 40 você comete um suicídio. Você entende que você se emancipou aos 80 anos?
Aos 40 você, né, ficou fora. Só que você vai responder aqueles 40 anos, você vai responder depois as sequelas. Então, gente, o negócio é muito complexo. O negócio não é brincadeira. Os sonhos são efeito das emancipações da alma, né? Então, você deixou o corpo físico, você vai reencontrar durante a noite com situações as quais mal resolvidas de existências passadas, reencontro com familiares, você vai reencontrar com obsessores, você vai reencontrar com cenas de situações de vidas passadas que você não solucionou. E outra coisa, existem sonhos que a pessoa é atribulada, a pessoa é perturbada, de uma pessoa paranoica com relação ao trabalho, ao emprego. Você entendeu? Aquela pessoa que quer resolver todos os problemas hoje. Mas ela não consegue resolver tudo. Porque esvai-se as energias físicas e o cansaço físico leva ele a buscar o leito. Ele mal se desprende do corpo físico e ele entra naquela paranoia espiritual, onde ele vai de encontro àquelas situações as quais ele não resolveu durante o dia, e ele fica a noite inteira em espírito martelando o mesmo problema. O que leva ele de madrugada, quando ele acorda, ele diz para a mulher dele assim, ou para a mulher ou para o marido: bem, mas olha, eu tive um sonho essa noite, você acredita? O trabalho que eu estava resolvendo na empresa ontem, eu passei a noite inteira tentando resolver. Aí ela fala assim, e você conseguiu? Pior que não. Então resolveu alguma coisa? Pior que não. E você está cansado? Pior que sim. E ele chega no emprego, o serviço continua do mesmo jeito. Agora, existem sonhos. Olha só como o esmiuçamento é gostoso. Os mentores espirituais levam ele a certos departamentos, vendo o esforço dele, e lhe mostra como solucionar aquele probleminha. Por exemplo, só um exemplozinho, tá bom? Ele, durante o dia, isso é um exemplo, gente, muito assim, sabe, insignificante, mas você vai entender o que eu quero dizer. Ele está assim, tentando chegar a uma conclusão assim, ó, 3 vezes 9. Ele não consegue durante o dia todo entender que 3 vezes 9 3 vezes 6 é 9. Entendeu? Ele não consegue chegar a uma denominação. Não, Luiz, mas que é isso? Mas 3 vezes 9 é fácil. Não, mas eu estou só querendo que você entenda com relação a problemas. Isso aqui é uma facilidade que eu estou procurando colocar na tua cabeça para ficar mais fácil para você. E ele não consegue resolver aquele problema durante o dia.
3 vezes 6 é 3 vezes 3, 9. Ele não consegue chegar ao 9. Ele chega ao 8, ele chega ao 10, mas não chega ao 9. Aí durante a noite os bons espíritos levam ele no departamento e falam para ele assim, ô cabeçudo, isso é meu. Meu irmão, 3 vezes 3 é 9. 9. É mesmo! Aí ele retorna ao corpo físico. Querida, que foi, bem? Resolvi o problema. Eu sonhei essa noite que 3 vezes 3 é 9. Sério? Sério. Ó, pra você ver. Isso é se ele tem merecimento, tá? Ele é ajudado pelos bons espíritos. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Você entendeu? Uma clarividência. Porque o espírito, vamos dizer a alma, que está reencarnado, que não está desencarnado, né? A alma, fora do corpo físico, ela se vê assim, livre das grandes dificuldades que os órgãos físicos lhes concedem. Porque os órgãos físicos, eles inibem boa parte da capacidade espiritual de cada ser. Isso a depender da evolução do ser. Você entendeu? Por exemplo, o espírito que é detentor de 10 dons mediúnicos, né? Que são atributos do espírito. Ele reencarna, mas ele vive naquele corpo subjugado aqueles dons, vive subjugado àquele corpo. Então, se aqueles dons encontram o sistema neurológico danificado, obviamente, ele não conseguirá demonstrar um certo intelecto 100% como ele demonstrava no plano espiritual. Se ele era detentor da audição, da clarividência, ele vai retornar ao corpo físico com 20% de clarividência, era 100. Vai voltar com 20, porque os órgãos auditivos encontram-se destruídos, danificados devido às lesões. Os olhos físicos, da mesma forma, por mais que o espírito não enxerga pelos olhos da matéria, e sim pelos olhos do espírito, mas respeita o espírito, o quadro subjugatório o qual ele se encontra. E assim por diante. Você entendeu? Então, que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos, né?
Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos de precedentes existências. Tem uns que não conseguem ter na memória recordações de precedentes existências, enquanto outros já conseguem. É a evolução, gente. Tudo resume-se na evolução. E os bons espíritos e Kardec aqui não classificou que nível de espíritos são esses. Eles deixaram para que nós mesmos separássemos o joio do trigo. Ei, mas eles eram espertos, é? Ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, porque nós passamos por mundos. Esse não é o primeiro mundo que nós habitamos. Nós viemos de outros planetas. Oxe! Você acha que nós tivemos início aqui na Terra? Nós aqui nos encontramos na condição de emigrantes. Nós viemos de outros planetas, assim como os incas, os maias, né? Os egípcios, né? Os indianos antigos. E quais outros? Os maias, os incas, os astecas. Nós viemos. Esses seres vieram de outros planetas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta transitório. É um planeta de provas e expiações, mas é um planeta transitório. Aqui já estiveram milhões de raças, e milhões de raças estão retornando à Terra. Inclusive, agora no ano de 2021, nós temos milhões de espíritos de outros sistemas solares reencarnados no planeta Terra para ajudar o intelecto, a moral da humanidade. Inclusive, tem vindo milhões de espíritos das Pleiades para nos ajudar, a nos melhorar. O que eu tenho feito aqui todos os dias é um insignificante trabalho, mas eu tenho abdicado da minha vida física para tentar mostrar alguns ângulos às pessoas. E muito sou ignorado, mas Jesus também foi. Chico Xavier foi. Divaldo também foi. Qual árvore frutífera que não é apedrejado por aqueles ciumentos, por aqueles que têm inveja, por aqueles que não conseguem fazer o que você faz, então por não conseguir, te apedrejam. Porque é melhor apedrejar do que fazer o que a pessoa faz. Não é verdade? Entremeados de coisas do mundo atual é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parece ter. É natural. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta,
que conservamos do que nos pareceu quando sonhávamos, as lacunas, né? É aquilo que eu disse a respeito do filme, que você assiste 60 minutos, mas você assiste só 5 minutos de cada 5 minutos. Então, existe aquela lacuna. Mas essa lacuna esparsa, ela existe de acordo com a evolução do espírito. Porque o espírito, na condição que se encontra, ele não comporta saber de tudo. Ele não comporta. Você entendeu? Então, o que acontece? Existem essas lacunas, essas incertezas, né? Essas dúvidas. Agora, aquele espírito evoluído, ele já nem se preocupa mais com essa questão de passado, presente e futuro. Porque eu não sei se você sabe, para Deus não existe passado. Para Deus não existe futuro. Para Deus existe presente. Eu não acredito nisso. Não. Estuda as obras básicas. Kardec trata disso. Deus é presente. Deus não é passado. Deus não é futuro. Deus é presente. Que significa que no passado Deus foi presente, no futuro Deus é presente. Deu para você entender agora? Então, terminando. É como se uma narração se truncasse frases ou trechos ao acaso, reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Nenhuma significação racional teria. É óbvio que não há como, né, você buscar uma significação racional, porque é irracional se você não enxergar de uma outra forma. Então, gente, aqui é o esmiuçamento da questão 402. Agora nós vamos para a questão 403. Que maravilha, né?